ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Hoje vamos ter um episódio um pouco diferentão, sem ouvinte. Hoje vocês vão conhecer os super-heróis brasileiros. Sejam eles criados por brasileiros ou por gringos. Do Raio Negro passando pelo Judoka até chegar no X-Men, o Brasil tem seus heróis que lutam pela verdade e justiça, descendo porrada em vilões variados. A lista é enorme, tem até espaço para um miliciano vingador que ganhou até série de TV. Venha conhecer com a gente um pouco deste universo heróico nacional. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Uncle Joseph Marsala Superiore Rubino Dolce DOC 2015. Um vinho italiano feito com as uvas Nero d'Avola de paladar doce com toques evidentes de frutas vermelhas, cerejas e romãs. Perfeito para acompanhar chocolate amargo, pão com geleia de amora e queijos fortes. Ele está por R$90 lá no Drinco. Aproveite! Brinde a história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vigilante rodoviário. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. Em um dia de acampamento com uma turma de amigos, a jovem Kátia Maria Farias Lins encontrou Snirko, um alienígena que havia caído no planeta. A moça salvou a vida do alien e ele a sequestrou usando-a como cobaia de testes de amplificador mental. O aparelho ampliaria o poder mental da cobaia, de modo que qualquer desejo imaginado naqueles segundos de exposição se tornaria real. Kátia foi hipnotizada pelo alienígena, que ordenou que ela desejasse se transformar em uma versão de mulheres de um planeta inimigo. As mulheres eram loiras muito altas para a média terrestre. Mas Kátia tinha seus desejos profundos também, e desejava ter cabelos exageradamente longos e a fantasia de soltar rajadas de energia pelo corpo. E foi assim, da mescla de desejos da moça e do alienígena, que Velta surgiu. Já tinha ouvido falar nela, Camila? Nem um pouco, mas eu achei bem estranho ela salvar o alienígena, ele ia sequestrá-la e obrigá-la a ter sonhos dele. Na verdade, assim, eu resumi a história. Basicamente, o planeta dele estava em guerra, e aí ele tá tentando achar outros povos para ajudá-lo na guerra. Por isso que ele transformou ela. Achei exagerado da parte dele e pouco consensual. Velta é a criação de Emir Ribeiro. Ela surgiu em 1973, primeiro no jornal Mural, o comunicador do Colégio Estadual de Jaguaribe, em João Pessoa, na Paraíba. Fez bastante sucesso e em 1975 começou a publicar nos jornais A União e o Norte, tornando Velta bem grande. Com todos os poderes, ela se juntou ao namorado Gilberto, um detetive num escritório de investigações. Assim, uma loira gigante de 2 metros de altura sai à caça de malfeitores e descendo a porrada em trajes mínimos. Até o chupa-cabras ela investigou. Seus principais inimigos eram o Karateka Mascarado, a Poderosa Nova e o terrível Lacrau. Lacrau era uma lacraia com um cara com roupa de lacraia de ferro. Mas a grande rival era Adriana, que usava uma espécie de cinto-calcinha que fazia se tornar gigante. E a Velta, inclusive, foi requisitada pelo presidente para destruir um laboratório americano no espaço. A publicação das histórias de Velta durou até 2014. E uma curiosidade, ela é capaz de soltar raios por qualquer parte do corpo que possua gânglios. Camila, você solta raios pelos gânglios? Que tipo de pergunta é essa? A Velta solta. Toda vez que eu levanto o braço, eu solto raios pelo meu sovaco. Olha aí. Ou pelo meu pescoço. E eu comecei o episódio dessa maneira para vocês entenderem a vibe. Espero que curtam. Isso porque até pensei em fazer uma linha do tempo dos super-heróis brasileiros. Mas conforme pesquisava, tinha de ficar refazendo tudo para encaixar. Aí desisti e resolvi contar um pouco de alguns deles para dar um panorama dessa cultura pop brasileira. Então, pelo menos, vou tentar colocar o primeirão de todos, né, que existe como consenso.
já que é bem possível que na época existissem outros, mas não ganharam a tamanha dimensão que esse ganhou. Trata-se do Capitão 7, um herói brasileiro criado pela TV Record, então Canal 7 em São Paulo. O personagem foi criado por Rubem Biafora e foi interpretado pelo ator Aires Campos no seriado da televisão. No seriado, o Capitão 7, de início, não apresentava superpoderes. Ele usava uma espada e uma pistola de raios e não voava, fazia o estilo Flash Gordon. Contudo, a história do Capitão 7 remete a uma infância no interior de São Paulo. Quando pequeno, Carlos assiste a uma queda de alienígenas na Terra, e sua família se prontifica a ajudar os aliens. Estes, em forma de gratidão, levaram Carlos para o 7º planeta da Via Láctea, e lá cuidaram de sua educação, contribuindo para que Carlos aprimorasse seu corpo e sua mente. Quando adulto, Carlos regressa à Terra e se transforma no Capitão 7, munido de força e rapidez, e assim passa a ajudar os moradores quando esses estão em apuros. O Capitão 7 utilizava de um foguete para ter visão privilegiada e ampla da atitude dos habitantes. Quando o perigo estava próximo, ele descia do foguete e colocava seu uniforme, de onde tirava seus poderes. Basicamente mais um sequestrado por alienígenas. A família consentiu? Acho que consentiu, porque os alienígenas foram ajudados e falaram: eu vou levar seu filho para treinar ele. Aí eles falaram: leva. Esse aqui? Pode levar, por gentileza. O 8º, pode levar. E fora das superaventuras, como o Super-Homem, ele se passava por Carlos, um tímido e brilhante químico, casado com Silvânia, que era filha de um agente da Interpol. Muitos agentes da Interpol tendo filhas chamadas Silvânia no Brasil. E Carlos levou sua vida dupla por algum tempo, mas em uma determinada parte da história ele revela sua identidade para a esposa e a leva para conhecer o planeta onde foi treinado. E lá, Silvânia acaba recebendo superpoderes semelhantes ao Capitão 7. Então, os dois passam a enfrentar o mal em parceria. Isso, uma relação saudável. Seu principal inimigo era Cid, o Caveira, um bandido preso pelo Capitão 7, que ao tentar fugir do presídio, destruiu seu rosto numa cerca elétrica e jurou vingança. O seriado durou de 54 a 1966 e foi um absoluto sucesso, que ganhou também sua revista em quadrinhos. Mas era um seriado com pessoas, normal, live action. Live action. Entendi. Você já tinha ouvido falar no Capitão 7, Camila? Não, na verdade, tinha ouvido quando eu pensei em fazer esse episódio. Olha aí, roubei. Mas eu não conhecia, assim, eu não me aprofundei. E outro herói hitmaker foi Raio Negro. Criado por Gedeone Malagola no começo dos anos 1960, a origem do herói é similar ao Lanterna Verde e seus trajes lembram muito o Ciclope, do X-Men. Vamos parar só um momento de apreciação para o nome Gedeone Malagola. Vou falar mais sobre Gedeone à frente. Tá bom. O tenente Roberto Salles é um piloto de caça da Força Aérea Brasileira, que é selecionado para ser o primeiro astronauta brasileiro. Na sua primeira missão, ele ajuda um alienígena ferido de Saturno e ganha um anel, que funciona com a energia magnética do planeta. Peraí, é o terceiro super-herói que ajuda alienígenas. Os alienígenas estão em maus lençóis, né? Ajuda de brasileiro ainda. Então. E o Roberto era um pacato cidadão e estava sempre disposto a ajudar o governo contra os inimigos e o crime. Ele também era apaixonado por Marajoara Campos, que era filha de seu superior. Seu principal inimigo era o OptArt, um cientista alemão que queria dominar o mundo. Desculpa, o nome do cara é OptArt. É, interessante dessa treta que OptArt era totalmente baseado no movimento artístico do mesmo nome, que pregava uma arte de menos expressão e mais visualização, e era totalmente baseado em truques de ilusão de ótica. Gente, por favor, digitem no Google OptArt. Não vai aparecer um vilão. Não. E o curioso aqui é que Gedeone também foi o roteirista do Capitão 7 e de um outro herói que vou falar agora. E mais tarde eu conto a minha experiência pessoal com Gedeone. Você conhece o Gedeone Malagola? Já tinha ouvido falar no Raio Negro, Camila? Não, só no Corcel Negro. Outro herói que Gedeone esteve envolvido foi o Vigilante Rodoviário, que surgiu em 1961 na TV Tupi como uma resposta ao Capitão 7. A série foi criada por Ari Fernandes e ela contava as aventuras do inspetor Carlos, interpretado por Carlos Miranda, e seu cão Lobo, que lutavam contra o crime a bordo de uma motocicleta Harley-Davidson 1952 ou de um Cinca Chambó de 1959, na altura do quilômetro 38 da rodovia em Anguera, em São Paulo. Ele era uma espécie de chips antes dos chips surgirem, mas essa só vai entender quem tem mais de 40 anos. O seriado teve 38 episódios e ficou no ar até 1967. Se o Vigilante Rodoviário fosse feito hoje em dia, né, ele estaria impedindo as pessoas de irem votar ou colocando pessoas no chiqueirinho e jogando gás lacrimogêneo, né, não, Camila? Total, o Vigilante Rodoviário ia estar causando em eleições. Silvinei, né?
E agora a gente vai pro figurão, o judoca. Com K. Com K. Lançado em 1969 pela editora Brasil América, a Ebal, ela era estrelada pelo Mestre Judoka, um personagem da Charlton Comics dos Estados Unidos. Mas a série foi cancelada após 10 edições nos Estados Unidos, então a solução foi criar uma nova série. Pedro Anísio e Eduardo Barão foram encarregados da missão. E aí surgiu o judoca. Carlos da Silva é um jovem que salva um senhor de ser atropelado por um caminhão e logo descobre que esse homem é um Shihan, mestre, em judô Minamoto, que em agradecimento decide lhe ensinar as técnicas do judô. Então Carlos se torna o judoca. Com o tempo, Lúcia, namorada do herói, também passou a treinar judô e lutar ao seu lado. Ele era um modelo ideal do adolescente no imaginário popular da época. Trabalhava no ateliê do tio, de dia, estudava à noite, enquanto sonhava em entrar na faculdade de arquitetura. E nesse meio tempo ele combatia o crime. A publicação durou até 1973, quando um filme sobre o personagem foi lançado com Pedro Aguinaga como judoca e Elisângela vivendo a namorada. Gente, a Elisângela. Já tinha ouvido falar, Camila, no judoca? Nunca tinha ouvido falar, mas mais uma vez, eu acho que a gente tem que sair por aí resgatando pessoas. Olha aí. Porque os superpoderes só aparecem se você resgatar alguém, seja alienígena ou judoca. Ou judoca. Ou, um mestre de judô. Uhum. E agora eu vou falar mais rapidinho de alguns outros para vocês entenderem a diversidade dos super-heróis brasileiros. Muitos vão ficar de fora, então se vocês gostarem do episódio, deixe nos comentários que eu posso fazer uma segunda edição. E se tiver algum que deixei de fora que vocês acham um absurdo, deixe nos comentários também. E o outro herói é o Homem-Grilo. Criado por Cadu Simões, o Homem-Grilo é uma fanfarronice. Após ser mordido por um grilo radioativo e ganhar superpoderes proporcionais ao do inseto, Carlos Parducci torna-se o grande defensor de Osasco. Tem mais um padrão aqui que eu tô percebendo que quase todos se chamam Carlos também. Carlos é Carlos. Nome de super-herói. Se você se chamar Carlos, salve pessoas. Olha aí. Just in case. Outra heroína BR é a Garota Tubarão. Mas essa não é uma criação nacional não. Ela foi criada por Jason Aaron para a Marvel Comics e faz parte do universo dos X-Men. Yara dos Santos era uma garota normal até que, certo dia, acordou com uma vontade intensa de comer peixe. Num confronto com pescadores, Yara se transforma num tubarão humanoide e perde o controle. Então ela se junta à escola Jean Grey para os estudos avançados para controlar a sua transformação e sede de sangue que vem com ele. Ah, a Yara é pernambucana. Estaria ela na praia de Boa Viagem, Camila? Eu amei várias coisas sobre a Yara. A primeira que ela chama Yara, a segunda que ela chama dos Santos, né? Poderia chamar da Costa, nesse caso, seria mais perfeito ainda. Olha aí. E aí, ela é de Recife, maravilhosa. E eu amei esse plot. Um dia a pessoa acorda com vontade de comer peixe, e vira tubarão. Briga com os pescadores e vira tubarão. Olha aí. Eu volta e meia acordo com vontade de comer peixe. Só tava faltando virar uma tubaroa. É, então, preciso ir pra Boa Viagem. Outro X-Men é Chechel. Seu verdadeiro nome é André Mescher, e sua aparição acontece numa história do Wolverine. Quando o mutante cruza com André em Fortaleza, ele vê que o garoto tem o poder de telecinésia e de mexer com o equilíbrio de outras pessoas. E leva ele para os Estados Unidos, claro, e Chechel é o nome atribuído ao mutante que virou o zelador do Instituto Xavier. Já imaginou Wolverine em Fortaleza, Camila? Eu tô chocada que ele virou o zelador, cara. Zelador, Que bosta, imigrante mano. latino, vira zelador. Cara, sabe? que bosta. Se é um mutante, você nem pra virar um super-herói, você vira o zelador super-herói? Zelador. E tipo, o que é mexer com o equilíbrio dos outros? Você faz as pessoas caírem? Faz as pessoas caírem. Do nada? Você Do é o nada. tipo Capitão Labirintite. Exatamente. Entendi. E nesse universo de mutantes ainda temos a Nata. Na verdade, Renata de Lima. Provavelmente deve ter sido algum paulistano que deu um toque pros gringos criarem a Nata. Os seus poderes se manifestaram quando tinha 13 anos. A garota brasileira foi expulsa da casa por seus pais, que não aceitavam sua condição mutante. Nos anos seguintes, viria a trabalhar como segurança em uma boate carioca. Seus superpoderes são super força, super velocidade e super resistência. Mas ela também negou a entrada nos X-Men. Como assim? Né? Ela não quis ser. Ah, ela não quis ser. Não quis. Ficou no Rio, segurança de boate, e batia nos inimigos. Eu acho que ser segurança de boate é uma coisa que você precisa ser um pouco super-herói mesmo. E aí teve o herói BR morto pela DC Comics, que acho que foi pra alfinetar o Raio Negro. José Hernández É super brasileiro. era piloto da Força Aérea Brasileira e se tornou o Lanterna Verde da Terra D, quando o outro Lanterna, o Tajin Sur, sofreu um acidente e passou seu anel e bateria para ele. A carreira do representante brasileiro na tropa dos Lanternas durou pouco. José Hernández se sacrifica no seu primeiro dia como herói para salvar a Supergirl e outros civis durante o evento
Crise nas Infinitas Terras. A gente teve um Lanterna Verde por um dia? Por um dia. Ele virou a Lanterna Verde e morreu. Coitado, a lanterna se apagou rapidamente. Isso. E uma grande guerreira brasileira da DC é a Yavara, que faz parte da tribo indígena Tapirapé, que habita a floresta amazônica. A guerreira é amiga próxima de Aquaman e fizeram parte de um grupo chamado Os Outros. Yavara é uma telepata natural com uma ligação umbilical com seu jaguar. Telepata natural, ela basicamente fala com os animais. Isso. E melhor com o jaguar. Que na verdade é uma onça. Uma onça, no caso. E para fechar, 3 bem famosos. O primeiro é o Mancha Solar. O Mancha Solar é Roberto da Costa. Certamente o super-herói brasileiro mais conhecido mundialmente, devido ao seu papel nos Novos Mutantes do X-Men. Filho de um empresário negro brasileiro e de uma arqueóloga americana branca, Roberto nasceu no Rio de Janeiro. O jovem era um grande jogador de futebol e seus poderes se manifestaram durante uma partida, quando foi vítima de bullying. Mancha Solar consegue absorver a energia solar e metabolizá-la em força super-humana, convertê-la em impulso para permitir voo ou redirecioná-lo como calor ou radiação infravermelha. Ele é basicamente uma placa de energia solar. Ele é, exatamente. Entendi. Já o Gralha vem lá da sua terra, Camila. Claro, Gralha azul. Criado por Francisco Iverten, na verdade um pseudônimo para o coletivo formado por Jean Danton, Alessandro Dutra, José Aguiar, Antônio Éder, Luciano Lagares, Taco X, Edson Corrazzo, Augusto Freitas e Nilson Müller, o chamado vigilante das araucárias é Gustavo Gomes, um vestibulando de Curitiba que se transforma em O Gralha quando surge algum perigo nas ruas da cidade. Entre seus inimigos estão Craniano, Araucária e o Homem Lambrequim. Amo o Homem Lambrequim. E a publicação foi diversamente premiada no Brasil. Amei esse nome. Amei o Gralha e amei o Homem Lambrequim com todas as... Você sabe o que é Lambrequim? Não faço ideia. É, quando tem as casas de madeira dos colonos, assim, eles têm quase como se fosse um bordado de madeira no beiral, assim. É um beiral recortado, é um lambrequim. Então eu fico imaginando que tipo de homem é esse. É um homem que é um beiral de madeira. Ele deve ter, sei lá, recortes no corpo. Por fim, tem o Doutrinador. Criado por Luciano Cunha, ele narra a história de Miguel, um agente da Polícia Federal que acredita que o Brasil foi dominado por uma quadrilha de políticos e empresários corruptos. A partir daí, o miliciano resolve fazer justiça com as próprias mãos. E o Luciano mirou no Batman, mas acertou mesmo na escuderia Lecoq. Entretanto, ele ganhou uma série de TV pelo canal Space, hoje dentro do Max, e está disponível nos streamings brasileiros legais. E também ganhou um longa-metragem em 2018. O Doutrinador já tem um nome errado, equivocado. Bom, essa foi a primeira leva de super-heróis brasileiros. Já conhecia algum, Camila? O que você achou? Não conhecia nenhum. Quer dizer, eu conheci o Capitão 7, o Capitão 7, por causa dessa coisa que eu falei que eu tinha pensado nesse episódio faz um tempo. E só, na verdade. Olha aí. Achei tudo uma novidade, achei tudo muito divertido. E aqui tem os padrões. Se você chamar Carlos, salve alguém. Salve um alienígena primeiro pra ganhar o poder. Tente ser um alienígena. Se não der, pode ser um mestre judoca. E pra fechar, eu vou contar aqui a minha experiência com o Gedeone Malagola. Muito, mas muito tempo atrás, eu fui um dos seus alunos num curso de HQ lá em Jundiaí. Aliás, depois ele ficou até morando em Jundiaí, o Gedeone Malagola. E o senhorzinho era muito agradável, mas estava parado ainda na década de 60. E eu lá querendo fazer minhas histórias cheias de metaverso, vazio, consumindo planetas e tal. E ele insistindo comigo que meu personagem principal tinha que ter uma arminha de raio laser, tipo Flash Gordon. Posso dizer que foi um mês intenso entre um senhor de 65 anos e um adolescente de 15 batendo boca em todos os encontros. Mas hoje eu lembro com carinho disso. O cara era realmente um gênio. E é isso. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim, sim. Tudo bem por essas bandas, Ricardão? Tudo ótimo, boneca. E esse cara? O que ele quer com você? Que faria um jovem que sonha ser herói? Herói de história em quadrinho com uniforme e máscara. Ricardo! O judoca. Mas eles merecem uma lição depois disso. Dá lições de judô, não de conduta. Recadinhos. Camila, se alguém aí foi abduzido por alienígena e ganhou um anel, ou foi exposto a um raio cósmico, e agora tem superpoderes e quiser contar pra gente, como faz? Eu acho legal procurar um serviço de assistência psiquiátrica e psicológica primeiro. No caso de você não ser atendido e quiser mesmo contar pra gente, pode mandar
um e-mail para contato@muitopior.com.br ou um recado no Instagram, Facebook, no Spotify ou no YouTube. E também no X se você estiver usando VPN, mas olha aí 50 mil, hein? Ou se estiver fora do país. É isso. E lá no Spotify, no episódio dos cassinos no Brasil, o Emílio Freitas falou: um ótimo ambiente parecido com a comunidade que a irmã de Nietzsche tentou fundar em Nueva Germânia. Eu não sei muito bem o que ele quer dizer com isso, mas tudo bem. Achei um comentário críptico, mas me deu vontade de pesquisar. A Emily Galdino falou: episódio fera. Ouvi vendo as imagens do passado do Cassino da Urca e da Quitandinha. Quanta história. Gente, entrem no Cassino do Quitandinha para darem uma olhada. O negócio é gigantesco, é bizarro, as fotos é bem incrível. Também no episódio do Cassinos no Brasil, a Aisha Valente falou: gente, a doutora estava presa aqui na rua da minha irmã. Tem uma amiga que vende cachorro quente na esquina do presídio e lavou a burra. Vendeu tudo. Fiquei super feliz por ela. Apesar de ser próximo a um presídio, é super tranquilo. Elas trabalham muito. Essas bets são do cão. O porteiro daqui quase morre de tanta dívida. Beijo, pessoal. E a Lili cantou pro doutor só durante um dia. Já foi presa novamente e agora em Buíque, 4 horas da capital. E dizem, lá é mal assombrado. Doutora Deolânia, de quem ela estava falando. Que a gente estava falando das bets e de que estava estourando algumas coisas. É a doutora Deolânia que está presa lá em Recife. Lá no YouTube, no episódio dos cassinos também, a Mônica Silveira falou: sua voz e dicção não tem nada de errado, Camila. Como dizem os pinguins de Madagascar, sorria e acene. Estou sorrindo e acenando. Obrigada, Mônica, você é uma fofa. O Nélio RG falou: depois do Sr. Rola, o cérebro primitivo do homem entra em modo Minion. Repete e ri. E é incapaz de fazer um comentário coerente. Parabéns e obrigado, casal. Estamos aqui até agora rindo do Joaquim Rola. E a Mônica Silveira reforçou um negócio: obrigado pelo vídeo, casal. Voltando ao Spotify, também no Cassinos do Brasil, a Tânia Alexandre falou: aqui em Santos teve o Cassino Montserrat. Fica em um morro e a vista de lá é linda. Hoje virou café que custa os olhos da cara. E o Marcos Lázaro falou: impediram as pessoas de irem aos cassinos pela jogatina. Agora a jogatina invadiu o celular de todo mundo através das bets e tigrinhos afins. Ah, o brasileiro considera isso investimento, ok? Investimento? Jogar em bet? Jogar em bet. Lá no X, no bloqueado X, ex-Twitter, somente a Kelfinha se manifestou curtindo nosso post. Kelfinha legalmente se manifestou. É, Kelfinha com o quê? De Holanda. De Holanda. Kelfinha de Holanda. No Facebook, o Renato Alves e a Ieda Lene e o Olímpico de Jesus também curtiram a nossa postagem. No episódio da Ana Jansen, o Alessandro Soares falou: que história impressionante, não conhecia. Por pouco não é uma canalha BR. O início da vida dela é bem difícil. E a Céfia Souza falou: conhecia porque sou de São Luís, mas não tantos detalhes. Parabéns pelo ótimo trabalho. Uma sugestão: falem sobre a explosão do Osasco Plaza Shopping ou a balaiagem. A explosão do Osasco Plaza Shopping é bem bom mesmo. É um ótimo tema. É. No episódio dos cassinos, a nossa querida Eleonora Stein falou: meu pai contava que quando foi visitar a mãe no Rio, antes de casarem, no início da década de 40, foi no Cassino da Urca e viu Orson Welles que estava por lá. Foi a única nota glamourosa que contava sobre jogos. Demais tinha ojeriza jogos de azar. Nem carta jogava. Belo episódio. Abraços. 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 Bom, esses foram comentários. Separou mais alguma coisa aí, Camila? Separei sim. No Instagram, Reveng mandou: em Mônaco, quem mora lá ou é cidadão monegasco pode até entrar no cassino, mas não pode jogar. A lei não permite. Qual o sentido? Pergunta para os donos da Roma Chips se os filhos deles comem salgadinhos. Risos. Considerem fazer um episódio sobre o Jô Soares, grande figura brasileira. E o Alessandro A. Soares também mandou: sou da opinião da liberação com cobrança de imposto. E no mesmo formato de Las Vegas, liberado em um lugar distante em que as pessoas viajam para jogar. Abraços. Faz sentido. E o pessoal lá também no Instagram que curtiu, né, interagiu com a gente e não comentou necessariamente, a gente deixa um salve aí pro João Henrique 0.8, a Lagosta Beach, o Cláudio M. Santos, a Thaís Brilhante, o Evaldo Novellini, o Ricardo Cravo, o Ronaldo Rede, a Naná PJ16, a Michele Cass, a Cassala e a Kelfinha com Q. Não, nesse caso com é com K. É, a Kelfinha com K. E também, né, provavelmente bloqueado, deixar o salve aqui para nossa querida Gisele Rumin e o querido
Cláudio Schubert. Também para Giancarlo. Giancarlo sempre. E para André Cubas. André Cubas. É isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então é isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.